Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Apesar de todas as dificuldades, nós temos sempre que estar indo para frente. E por falar em dificuldades, hoje nós vamos conversar sobre as crises. E vou contar um conto sufi para que a gente possa fazer uma metáfora em relação às crises. E o Bert Hellinger, ele sempre gosta, de falar sobre rios, sobre a água. E esse rio estava seguindo o curso dele e num determinado momento ele se vê nas portas de um deserto. E ele, com muito medo, pergunta para si mesmo: e agora? O que vai ser de mim? O deserto, o calor vai me absorver e eu vou me consumir. Eu não sei o que fazer daqui para frente. O deserto tem muita areia, é muito quente. Como vou sobreviver a tudo isso? E aí, os ventos sopram com muita força sobre o rio. E o rio contempla como os ventos atravessam os desertos e ele fica intrigado. Como eu posso passar pelo deserto? Eu não sou vento. E de repente uma voz interior veio e disse com muita profundidade: se entrega. Porque muitas vezes, quando nós estamos em crise, nós travamos, nós nos apavoramos, nós não queremos muitas vezes sair da zona de conforto. E crises, por mais doloridas que sejam, são maravilhosas. Eu sempre estou passando por momentos de crise e não fico mais tão abalada. Por quê? Porque eu sei que elas servem para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para que eu possa buscar novas saídas, novas oportunidades, como eu posso resolver as minhas questões. As crises servem para a gente poder desenvolver a nossa resiliência, ou a gente se entregar à resistência e simplesmente cruzar os braços e dizer: eu não consigo, eu não vou fazer, não vai dar certo, eu não posso, não dá. E a gente se vitimizar. E aí, é claro que a vida trava. Então a proposta desse vídeo é que a gente olhe para o rio, que todos nós temos as águas dos rios dentro de nós. E a vida, ela tem um movimento que é sempre ir para frente. Não tem como. A vida nos impulsiona sempre ir para frente. Não tem como estacionar. Quando a gente estaciona, com certeza a gente vai adoecer e vai sofrer muito. Então, o rio olhou para as nuvens e as nuvens disseram: vem, se entrega. E ele serenou o coração dele e ele descobriu que lá no fundo ele não sabia quem ele era. E ele, pela primeira vez, se entregou e deixou que o vento levasse ele sobre o deserto. E as águas do rio se transformaram em vapores de nuvens. E um dia ele pôde chegar ao mar numa chuva torrencial, se misturando com a sua essência, com o todo da vida, com a beleza da vida. Ele se entregou para o medo, ele deixou fluir, ele foi adiante, ele não teve resistência. O rio estava cansado de sofrer. E assim nós temos que nos pautar no exemplo do rio. E quando aparecem os desertos, sempre tem uma saída, sempre tem uma voz interior, que é a nossa intuição, que é a parte divina, que é o Deus interno, que nos fala: é ali, vai, coragem, se atreve, se entrega. E assim Bert Hellinger também compara a família, o nosso pai, a nossa mãe, e nós como sementes de árvores que somos.
escolhidos para nascer naquela família e que vai depender de nós a gente frutificar para o bem, a gente se desenvolver. E claro que dentro da nossa condição familiar nós vamos ter N desafios para a gente confrontar, para a gente enfrentar. E não tem como, vem a vida e faz um movimento para frente, empurra. E quando a gente resiste, a gente sofre e a gente adoece. E essa semente que somos nós e nós nos transformamos nesta condição familiar, vamos ver o que essa semente, o que essa família está nos proporcionando para o nosso crescimento ou para a nossa estagnação. O que nós estamos desenvolvendo? Doenças, traumas, dores, travas? Ou nós estamos pegando o melhor dessa família e tendo resiliência e enfrentando os desafios, as dores, caindo e levantando, olhando, acalmando, respirando, procurando sempre soluções nas crises. Nós agora estamos vivendo um momento de conflito mundial. E todo mundo já começa a se apavorar, a ficar com medo, como vão ficar as coisas, como vai ser o ano que vem, a crise financeira, né? O mundo vai de mal a pior. Não é verdade. A partir do momento que você aproveita para crescer nas crises, para se desenvolver nas crises, eu volto a dizer, vira e mexe, eu tenho crise, eu passo por crise. Não é porque eu sou consteladora familiar, porque eu sou terapeuta, que eu não sou humana, que eu não tenho os meus desafios, que eu não tenho os meus momentos de dor. Mas dentro desse trabalho de autoconhecimento, nesse caminho da espiritualidade, da expansão, sabe, de desenvolver minha consciência, de curar as dores da minha alma, eu tenho resiliência para falar, calma, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição? Tenho que mudar de rota? Tenho que seguir por outro caminho? Preciso olhar mais profundamente para essa sombra que eu não estou percebendo que me trouxe essa crise? O que eu estou fazendo comigo que de repente eu não estou favorecendo para que eu vá para frente? O que eu estou acionando que eu estou em crise? O que eu preciso melhorar? Aonde estão os ventos para fazer com que eu me transporte pelo deserto e que eu vire uma chuva torrencial e misture com o oceano sem medo de perder a minha essência, a minha unidade? Porque mesmo que eu seja uma gota, que eu caia no oceano, dentro daquele mar gigantesco de água, eu tenho a minha unidade, eu tenho a minha essência, eu tenho a minha particularidade. Eu só vou criar força dentro do oceano, do mar. E muitas vezes a gente resiste, a gente tem medo. Qual caminho escolher nas crises? Por que nós entramos em crise? O que as crises trazem para que a gente possa melhorar? E elas são necessárias nesse mundo de polaridade, de dor, de alegria, de sofrimento, de frio, de calor, que a gente vive no planeta. É um mundo dual. E o que a gente aproveita dessas crises? Respirar fundo e ter a coragem de buscar ajuda, de tentar olhar aonde que travou, aonde que está amarrado, aonde que está o emaranhado. E aí a gente ressignifica, a gente tem novas opções, porque tem um movimento da vida empurrando. A vida é sempre para frente, é uma onda sempre que está levando a gente para frente. E se a gente resiste, a gente sofre. Venha bater um papo comigo, venha fazer uma entrevista gratuita para a gente poder descobrir, né, aonde está a trava da tua crise que você não está conseguindo ir para frente. Vai ser muito gostoso conversar com você e de alguma maneira
através da minha terapia, das constelações familiares, das terapias dos florais, das terapias integrativas, eu poder contribuir para que você possa passar pelas crises melhor, se desenvolver, crescer, abundar, mesmo em meio a conflitos, a guerras, a problemas financeiros, a crises financeiras. Existem grandes homens e grandes mulheres que fizeram a diferença quando a gente teve a pandemia. Todos nós fomos buscar saídas e quem não foi está sofrendo e quem não foi adoeceu. Aonde que eu estou presa no meu sistema familiar, que eu estou amarrada, que eu estou no desânimo, que eu estou no vitimismo, que eu estou no pavor, que eu estou na depressão, que eu estou na falta de coragem. Aonde está amarrado isso? Então, venha conversar comigo, vamos olhar aonde está essa dor, aonde está essa dificuldade. E a família que nós nascemos, a sementinha das árvores que pousaram dentro da nossa família, é o que a gente precisava. É a família que a gente precisava para a gente se desenvolver e estar hoje aqui. Não existe família perfeita. Existe a família que a gente precisava para hoje estar aqui conversando, batendo esse papo, para buscar soluções, para buscar saída sempre para melhor, porque a vida é um movimento que vai para frente. Um beijo, fiquem com Deus e até breve. Apenas algumas dicas para complementar o vídeo das crises. Vai uma dica valiosa. Quando você está em crise, movimente o corpo. Se você parou de caminhar, volte a caminhar. Se você corria, volte a correr. Faça coisas diferentes para movimentar o corpo. Se você percebeu que você ganhou uns quilinhos, eu como entrei na menopausa, então é muito fácil eu engordar. E eu percebi que eu ganhei 5 quilos. Então, vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo. Em momentos de crise, é muito importante a gente buscar alternativas para movimentar mesmo, movimentar o corpo, movimentar alguma coisa que a gente precisa fazer, que faz tempo que a gente não está fazendo, que a gente está procrastinando. Então fica aí dicas valiosas, porque esse movimento físico, emocional, ele ajuda a gente ter os insights do espírito e da alma para a gente olhar o caminho a seguir para a gente superar a nossa crise, tá? Um beijo grande. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.